Galera, começando com uma pergunta para vocês hoje. Esse banner aqui mostra a estrutura fundiária brasileira. Como ela está? Ela está concentrada? Ela está bem distribuída? Vamos descobrir isso hoje? Chega mais então. Galera, então continuando com o nosso gráfico aqui ao lado, vamos observar o seguinte: você possui as fazendas, números de estabelecimentos, as fazendas, com menos de 10 hectares. O que vai ocorrer com esses menos de 10 hectares? Eles são, na verdade, 53% das propriedades rurais do Brasil. 53% das propriedades rurais do Brasil são com menos de 10 hectares. Olha o que vai ocorrer agora. Elas ocupam 1,8% de toda a terra do Brasil. Então, fazendas pequenas ocupam 1,8% do Brasil. Elas são a maioria. 53% dos estabelecimentos rurais do Brasil ocupam 1,8% da nossa área. Agora, olha só, continua olhando para esse gráfico, me ajuda a interpretar ele. Você tem agora as fazendas com mais de 1.000 hectares. Essas fazendas, o número delas é muito pequeno. São somente 1,6% de todas as propriedades rurais do Brasil que possuem mais de 1.000 hectares. Mas o que é que vai ocorrer aí? Elas ocupam 43% de todas as terras do nosso país. Então quer dizer que o número de terras ocupadas por grandes propriedades, por pequenas propriedades, é muito diferente. E o que isso mostra para nós? Que o Brasil possui uma estrutura fundiária extremamente concentrada na mão de poucos. Vamos lá então saber as origens dessa concentração. Por que a terra está tão concentrada? Vamos lá então, uma aula sobre estrutura fundiária. A estrutura fundiária é como a terra está distribuída na mão de todos. Como a gente viu nos dois gráficos, a terra brasileira está o quê? Muito mal distribuída, ela se concentra na mão de uma pequena população do Brasil. Como isso aconteceu? Como foi esse fato? Bom, a primeira forma que nós tivemos de dividir terras no Brasil, distribuição de terras no Brasil, foram as capitanias hereditárias, as sesmarias, lá atrás com a colonização portuguesa no século XVI. Isso foi se passando, foi se passando. Tem um ano que é sensacional para a gente entender muita coisa do Brasil. É o ano de 1850. Olha só o que vai ocorrer no ano de 1850. 1850, os ingleses criam uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela vai ser sensacional para os ingleses. Eles foram os caras que mais ganharam dinheiro com pirataria. Mas eles começavam a comercializar ainda muitos escravos, vendiam muitos escravos. Eles eram os caras que dominavam esse mercado, eram imperialistas. Você acha que joga a Copa do Mundo de 4 em 4 anos até hoje à toa? Não, é um resquício do quê? Do imperialismo inglês. Os caras criaram futebol, até hoje a gente joga a Copa do Mundo. O ano de 1850, você tem a Revolução Industrial no seu auge, então eles precisavam de mercado consumidor. O Brasil era um país escravocrata, tinha muito escravo. E escravo, galera, não é mercado consumidor, não ganha salário. Então, o que os ingleses vão fazer? Eles vão simplesmente proibir o tráfico negreiro. Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, galera, vai ocorrer o quê? Você vai ter aí a proibição do tráfico negreiro. Isso praticamente decretou quase que o fim da escravidão no Brasil. Por quê? Se vai acabar o fluxo de mão de obra que está vindo para cá, nós vamos ter um problema muito sério. Qual é esse problema? Esse problema é que nós não vamos poder criar escravo. Criar escravo ficaria muito caro, não é compensatório. Então você tem o quê? O fim da escravidão praticamente decretado. Mas com isso, o Brasil precisou agilizar, fazer alguma coisa, porque isso iria trazer para nós uma crise na mão de obra. Por quê? Ia começar a faltar mão de obra no Brasil. Faltando mão de obra, a economia para. Isso é um problema que não pode ocorrer até hoje. Você tem em Portugal, como um país hoje envelhecendo, o que está ocorrendo? Falta mão de obra, os caras estão em crise. O Brasil ia faltar mão de obra, a mão de obra brasileira era negra. O Brasil começou então a pensar o que fazer. No ano de 1850 vai surgir uma nova lei também do governo brasileiro. O que vai ocorrer? Para a migração europeia. O Brasil começou a receber um fluxo muito grande de pessoas da Europa, mas isso foi motivado com uma teoria muito racista. Conde Arthur de Gobineau escreveu um livro, e esse livro falava o quê? Que você tem uma diferença entre as raças, né? Que se um país é negro, de população maioria negra, ele está fadado ao fracasso econômico,
porque o negro é inferior mentalmente, fisicamente. Mentira! Esse cara mentiu. Mas isso fez o brasileiro acreditar que ele não podia ser negro e começou a abrir os seus portos para quê? Para uma política de embranquecimento. Começou a abrir os seus portos para não faltar mão de obra, começou a abrir os portos para os europeus virem para cá. Meu, imagina só que legal. Você está lá, tranquilo na Europa, passando fome, sempre tem guerra naquele continente, de repente vem uma América inteira para você colonizar. Venha para cá, vem para cá, europeu, pode vir. Você é muito bem-vindo aqui. O que é que vai acontecer? Os europeus começam a vir em uma grande quantidade. Só que a aula é sobre estrutura fundiária brasileira. O que tem a ver o europeu vir para cá? Cara, tem tudo a ver. Olha só o que vai ocorrer. Quando o europeu vem, ele já vem com uma bagagem cultural histórica muito grande. Já tinha passado por Revolução Industrial, já tinha passado por escravidão, já estava passando... Meu, os caras já brigavam por terra fazia muito tempo. O cara ia chegar no Brasil aqui e ia falar, meu, isso aqui é o Brasil, é lindo. Olha quanta terra que eu tenho aqui. Só que essa terra, então eu poderia pegar se eu fosse europeu chegar naquela época? Não, 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 não. Junto com isso, no ano de 1850, o governo brasileiro começou a pensar, vai vir um monte de europeu para cá. Esse monte de terra sem dono, os caras vão pegar a terra para eles. O governo criou então uma lei. A Lei de Terras Devolutas. Cara, essa lei ela é sensacional para você entender isso aqui. A estrutura fundiária brasileira hoje, que ela está concentrada na mão de poucos. Por quê? Essa lei decretou o seguinte, toda terra que não possui dono pertence ao Brasil, pertence à coroa. Então a coroa brasileira era dona de tudo. E a única maneira de você conseguir adquirir terras era com compra e pagamento à vista. Só podia pagar à vista. Isso favoreceu quem? O escravo? Não, o escravo não tinha dinheiro. Isso favoreceu o quê? O colono que estava chegando da Europa? Também não, o cara vinha sem dinheiro para cá. Favoreceu quem? A pequena elite que já existia no Brasil. Então você tem a Lei de Terras Devolutas sendo criada para quê? Para conseguir não deixar esse europeu pegar todas as terras que estavam aqui, que ele estava vindo para substituir o quê? Ele estava vindo para substituir a mão de obra, ele não podia se tornar dono de terra. Então a lei Eusébio de Queiroz motivou o fim da escravidão no Brasil, que motivou o quê? A vinda dos europeus para cá, que viriam conseguir pegar todas as terras, só que ele tinha que vir como mão de obra. Então ocorreu o quê? A Lei de Terras Devolutas. Toda a terra pertence à coroa brasileira. E a única maneira de adquirir essas terras é através de compras. Ok? Beleza? Então isso vai motivar para a gente esse gráfico. Olha o gráfico de novo. O gráfico vai mostrar o quê? O gráfico mostra a concentração de terras que nós temos. Tudo isso, galera, tem origem lá no passado. A concentração de terras brasileiras tem origem no passado. É um passado que você tem um desprezo pelo negro, que você tem a política de embranquecimento, que você tem a Lei de Terras Devolutas, e isso faz com que você tenha essa concentração de terras hoje. Tudo bem até aí? Então, beleza, galera. Está explicado sobre a questão da concentração fundiária. Valeu, obrigado.